se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos falar juntos? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. De novo. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe, amados, neste tempo que nós vivemos, os ataques contra a família são intensos. Só no jornal de hoje, a cidade, só no jornal, em 2 cadernos, saíram 2 artigos isolados, que são um claro ataque à família. Eu falei sobre eles de manhã com mais tempo. Um é na área do INSS. Nós sabemos que existe aí um movimento ligado ao segmento homossexual institucionalizado. Eles são muito politizados para implantar uma série de leis que recebeu o nome de PLC 122, para gerar uma série de mudanças na legislação para facilitar a vida dos homossexuais. Mas isso está sendo barrado no Congresso, não passa, mas vai passando debaixo das portas. Por exemplo, o INSS já decidiu que vai fazer o pagamento das pensões para os casais homoafetivos. Está escrito lá, hoje, saiu no jornal. Então, já reconheceu o que a lei não reconhece. Aí você muda de caderno, está escrito lá, o tribunal lá de Brasília, segunda não sei o que, federal, decidiu que na certidão de nascimento, e está escrito assim na notícia, para evitar conflitos, parece uma ironia, para evitar conflitos na certidão de nascimento, agora poderá vir o nome de 2 pais e uma mãe, ou de 2 mães e um pai. Já é uma outra decisão. Então, enquanto a lei não sai, as situações vão sendo imiscuídas aí no meio da legislação, e aos poucos, eu e você vamos convivendo com isso sem saber. São ataques claros. A família está sendo atacada diariamente. Nós vimos isso sobre o casamento domingo passado, e hoje eu quero falar sobre os ataques no relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Então, o tema da minha mensagem, eu não vou projetar a mensagem, só uma pessoa que eu quero apresentar para você. O tema é protegendo os seus filhos, protegendo os seus pais. Protegendo os seus filhos, protegendo os seus pais. Vamos falar comigo, os pais? Protegendo os seus filhos. Não, calma, gente. Protegendo os seus filhos, protegendo os seus pais. Todo mundo vai falar tudo. Primeiro só o pai, só os pais. Protegendo os seus filhos, protegendo os seus pais. Agora só quem é filho. E o pai ou a mãe está vivo ainda. Protegendo os seus filhos, protegendo os seus pais. Tem gente que é pai e é filho, né? Eu, por exemplo, os meus pais já morreram, da Tereza também. Então, se você é pai, mas seu pai está vivo, vai valer para você essa mensagem. Protegendo os seus filhos, protegendo os seus pais. Eu disse aqui domingo passado que o casamento é profundamente atacado pelo diabo e pela sociedade. E é verdade, você sabe disso. Mas eu, Samuel, acho que o relacionamento pais e filhos é mais atacado ainda. Eu estive pensando sobre isso essa semana, fazendo uma análise das famílias, do que as pessoas vivem hoje, fazendo uma análise do comportamento da sociedade, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, e eu cheguei a essa conclusão. Na minha opinião, parece que o relacionamento pais e filhos é mais atacado ainda do que o relacionamento conjugal.
De alguma forma, o diabo quer causar uma separação entre pais e filhos, de forma que os filhos não consideram seus pais amigos, e os pais não tratam os seus filhos como deviam tratar. Isso gera um distanciamento muito além do que devia ser, como a Bíblia nos ensina. Então eu quero trazer essa mensagem hoje, você que é pai, você que é filho, para que você entenda que você tem que proteger o seu filho, pai querido. E você que é filho tem que proteger o seu pai. Porque muitas vezes os filhos não acham que tem que proteger os pais. Não, isso aí é responsabilidade do meu pai. Então eu quero mostrar para você hoje, filho, filha, que você tem uma responsabilidade com o seu pai. Protegendo os seus filhos, protegendo os seus pais. Quero começar apresentando para você, eu amo exemplos reais que mexem com a gente. Amo. Então quero apresentar para você essa pessoa aqui, Brooke Ellison. Alguém conhece a Brooke Ellison? Uma norte-americana? Não? Você já devia conhecer, mas vai conhecer hoje. Nunca é tarde para conhecer gente boa. Talvez você ache a sua vida difícil. Talvez você que é jovem ache a sua vida difícil, né? Você que é adolescente, olha lá os adolescentes. Quantos anos você tem, Clarinha? 12. Você, Anelisa? 12 também. Julinha? 13. Yasmin? 13. Está lá. Brooke Ellison. Quando ela tinha 11 anos de idade, quando ela foi no primeiro dia da escola, entrou no que a gente chamaria aí, como é que chama hoje? Ensino fundamental, né? Ela entrou no primeiro dia de aula, ela estava saindo da escola e ela foi atropelada por um carro. E ela ficou tetraplégica. Ela ficou 9 meses internada e ficou tetraplégica. Imagina o sofrimento dessa menina, com 11 anos, fez 12, quando ela fez 12 ela já estava tetraplégica. Imagina o sofrimento dos pais. Bem, saiu do hospital, voltou para casa, né, e se recuperou de tudo que aconteceu com ela, mas continuou tetraplégica. Só mexia do pescoço para cima. Usava aqui uma sonda grande para alimentação. Desistiu da vida, mas de repente ela amou a vida de novo. E ela disse para a mãe dela o seguinte, falou, mãe, a mãe dela se chama Jean-Marie. Seria Joana Maria, mais ou menos. Falou assim, mãe, é o seguinte, eu quero voltar a estudar. Eu gostei tanto do meu primeiro dia de aula que eu quero voltar a estudar. Só que ela só mexia do pescoço para cima. Sabe o que a mãe dela fez? Junto com a família, com o pai, né? Ela tinha mais uma irmã. A mãe dela foi com ela na escola, matriculou ela na escola, no ensino fundamental, seria o nosso, e ela cursou todo o período lá do que eles chamam de high school, e se formou como a segunda melhor aluna da escola. A pontuação da escola era uma pontuação dada em tipo assim, o número total de pontos que ela podia alcançar no curso inteiro era 1.600. Ela fez 1.510 pontos. Essa jovem agora, está aí a mãe dela. Ela se formou com tal grau de perfeição que ela recebeu um convite de uma faculdade americana, de uma universidade americana chamada Harvard, que fica em Massachusetts. É isso aí. É lá mesmo. E ela foi estudar lá. Agora, veja bem, ela não consegue passar página. Para ela estudar, a mãe dela teve que ir na aula com ela todos os dias. Todos os dias do período intermediário dela, lá do ensino fundamental. Depois, quando ela foi para Harvard, ela teve que se mudar para lá. E a mãe se mudou com ela, porque Harvard não aceitou que ela fizesse o curso fora da universidade. Então, sabe aqueles alojamentos de faculdade americana que a gente vê em filme?
tinha lá um quarto lá para ela, a mãe dela foi junto com ela. A escola desenvolveu um computador para ela interagir com a escola. E essa jovem se formou com o mais elevado grau de diploma que Harvard pudesse dar. A tese dela que ela escreveu, ela digitava com a boca. Ela tinha uma varinha assim, que a mãe colocava na boca dela, e ela digitava cada letra do teclado com a boca. Está vendo quando você reclama? Ela ia para a aula, eu vi o filme, chama História de Brooke Ellison. Então ela ia para a aula com a mãe, aí o professor fazia uma pergunta, não sei o que vocês acham disso. E ela sabia a resposta antes de todo mundo, aí ela olhava para a mãe levantava a mão. Aí ela respondia. Aí não sei o que. Fazia outra pergunta, a mãe levantava a mão. A mãe ficava lá, levava tricô, crochê, palavra cruzada. O que ela fazia, ela colocava a varinha na boca, ler para ela em casa e levantar a mão. Toda hora que ela tinha que fazer, se preparar. A tese dela, que foi aprovada com louvor, tem esse título. Queridos, isso é exemplo de vida. Mas não é só vida, não, isso é família. Isso é uma mãe, um pai, que não foi, mas tinha que sustentar toda a situação, protegendo uma filha. Uma irmã que entendeu que tinha que investir, porque havia esperança. A profundidade, o poder, o estudo da esperança, da presença da esperança na resiliência, na capacidade de suportar adversidades. E de repente, irmãos, nós que temos muito mais facilidades nas nossas famílias, nós criamos conflitos tão grandes. Filhos que não conversam com seus pais, que se trancam nos quartos, filhos que não querem ajudar, pais que perdem a paciência com facilidade, pais que não querem investir tempo. Qual é o pai que planeja o acidente de um filho para ficar tetraplégico? Mas se acontecer na sua casa, o que você vai fazer? E quando eu vi esse filme, eu fiquei tão fascinado com o exemplo dessa família. E o casal se amava, e de repente eles têm que se separar, porque eles estão lutando pelo sonho de uma filha. Hoje, Brooke Ellison é palestrante. Ela viaja pelos Estados Unidos dando palestras. Já fez o mestrado e é aluna de doutorado. Quem fez o filme dela foi aquele cara que era o super-homem. O primeiro super-homem, o Christopher Reeve. Ele que fez o filme dela. Que é tetraplégico. Christopher Reeve ficou tetraplégico. Não sei se você lembra. Sabe, o pessoal mais antigo lembra do primeiro super-homem. Caiu lá do cavalo, parece. Ficou tetraplégico. Ele que fez o filme dela. Você pega na locadora, vale a pena, porque mostra que eu e você não podemos, primeiro, reclamar das dificuldades. Segundo, fazer da nossa casa um local de batalha. A nossa casa é local de proteção. Nossa casa é local de protegermos os relacionamentos. Pode tirar, Carlinhos. Então eu quero rapidamente dizer como é que você vai proteger seus filhos, como é que você vai proteger seus pais. Em primeiro lugar, para você proteger seus filhos e para você proteger seus pais, cada um precisa cumprir a sua respectiva função. Cada um precisa cumprir a sua respectiva função. Você pode repetir comigo? Cada um precisa cumprir a sua respectiva função. Isso quer dizer, pai, mãe, que vocês têm que ser pai e mãe dentro de casa. Porque o que a sociedade tem feito comigo e com você é ensinar uma inversão de papéis. Aliás, uma negligência de funções. Mas, mãe amada, pai querido, você não pode deixar de ser pai e mãe dentro da sua casa. A sua função é ser pai e ser mãe. E ser pai e ser mãe implica em educar. Você não pode abrir mão disso.
O que a sociedade tem dito para mim e para você é que os nossos filhos hoje são educados pela televisão, pela internet. Não, quem educa, pai, é você. Você é responsável por isso e você não pode abrir mão da sua função. Dentro da sua casa, você que é pai, você que é mãe, você que traz o ensino. Educar significa ministrar o ensino. Ministrar o ensino falando, ministrar o ensino vivendo. Nós temos um problema nos nossos dias, porque os pais, as mães, se furtaram a educar. Eles entregaram essa responsabilidade para a escola, entregaram essa responsabilidade para a igreja. Os pais não educam, eles não querem saber se os filhos estão aprendendo. O pai quer uma nota no final do bimestre, do trimestre, sei lá. Isso não é educar. Educar é você ser transmissor de vida e de ensino. Especialmente do ensino bíblico. Deuteronômio capítulo 6, abra a sua Bíblia lá. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 7. Bem, versículo 6 em diante, diz assim, Deuteronômio 6, 6 em diante. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso é educar. Educar para Deus. Você tem que educar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas meu pai querido, minha mãe, você só vai poder educar se você conhecer as palavras. O versículo 6 diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então você tem que ter a palavra para você transmitir. Se você não cumprir a sua função, pai, de educar, alguém vai educar o seu filho para você. E eu digo isso para pai que tem filho de qualquer idade. Não acaba essa responsabilidade nunca. Enquanto você tiver filhos, você tem que educar. Pai e mãe têm que cumprir sua função, educar. Segunda função, tem que colocar limites. E filho não gosta de limite. Mas tem que pôr. O primeiro lugar que os filhos vão aprender, e eu estou falando é com você, pai, não é com os filhos. O primeiro lugar que os filhos, os seres humanos irão aprender que a vida exige limites, é com você que é pai, que é mãe. Seu filho não pode fazer o que quer, sua filha não pode mandar na sua casa. Outro dia eu vi uma entrevista lá na Band News, agora ela não toca mais aqui, mas eu, quando tocava aquela pedagoga, Roseli Saião. Eu não gosto dela, não gosto só de algumas coisas, a maioria eu não gosto não, dos comentários dela. Mas ela estava ensinando lá como que a mãe e o pai deveriam reagir quando o filho quisesse mandar. E aí tinha lá a pergunta para ela, Roseli, é o seguinte, meu filho, quando eu vou com ele no shopping, e ele quer alguma coisa, enquanto eu não compro, ele não sai do lugar. E eu sou obrigado a comprar. Como é que um pai e uma mãe são obrigados a fazerem aquilo que os filhos querem? Eles são obrigados quando eles não colocam limites. Quando eles não colocam limites. Você tem que pôr limite. Pai amado, mãe querida, na sua casa tem que ter limite, quem põe é você. Não importa se o seu filho tem 7 anos como o meu, não importa se ele tem 20, 25, se ele mora na sua casa e tiver 40 anos,
Na sua casa, o limite é seu, é você que põe. É você que diz a hora que se chega. Ai, mas nós estamos no século XXI, os filhos chegam em qualquer hora. Não chega, não. Na sua casa não pode ser assim. Na sua casa tem que ter um limite para ele entender que a vida é uma vida de limites. E é responsabilidade de um pai, de uma mãe, colocar o limite para que o seu filho aprenda a caminhar e não queira romper a qualquer hora. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Então seja pai, seja mãe, cumpra a sua função, coloque limites. Seja um educador. Você é o primeiro educador que seu filho tem na vida, não é o professor da escola. Coloque limites. Ensine para ele que ele precisa caminhar na sociedade com limites. Mas agora eu quero falar com os filhos. Então olha para mim aqui, filho. Veja bem. Você não tem a função de educar seu pai e sua mãe. E não é você que coloca limites para o seu pai e sua mãe, meu filho. Mas você tem que proteger o seu pai e sua mãe. Porque a proteção não é responsabilidade só dos pais. A proteção é responsabilidade dos filhos. Existe ataque, o inimigo quer destruir a família. Ah, não, a responsabilidade de proteger é só dos pais. Não, você, filho, também tem responsabilidades. Como que você protege a sua família? Como é que você protege os seus pais? A Bíblia ensina lá em Efésios capítulo 6. Vamos lá. Também é alguma coisa que parece cair de moda, mas jamais cairá. Efésios 6:1. Diz assim: Efésios 6:1-3. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honra teu pai e tua mãe. Sua função na proteção, filho querido, é honrar seu pai e sua mãe. É honrar. Então agora eu estou falando com você que é filho. Não importa se você é filho e o seu pai está aqui dentro, ou se você é filho e o seu pai já é idoso e não vem mais à igreja, ou nunca vem mesmo, se ele é crente ou não é, não interessa. Se você é filho e você tem o seu pai e sua mãe, você tem que honrá-los. Ou palavrinha que anda sumida do nosso dicionário brasileiro. Honrar as pessoas. Honrar as pessoas é considerar as pessoas superiores a você. É você dar a elas a honra que elas merecem. Elas estão acima de você. Então, filho querido, entenda uma coisa, preste atenção. Deixa eu te ensinar uma coisa que você teima em aceitar no seu coração. Olha para mim aqui, filho. Seu pai, sua mãe são muito mais sábios do que você. Sabia disso? Seu pai e sua mãe são muito mais sábios do que você. O tempo de vida, as experiências que eles tiveram, trouxeram condições para eles adquirirem conhecimento e sabedoria que você tem que respeitar. Porque o que está no coração dos filhos da nossa geração é que os pais não sabem nada. Esse pai não sabe nada. Você é um retrógrado, não sabe nem usar o celular. Como se usar o celular fosse coisa de uma sumidade. Você tem que honrá-los. É isso que o Senhor diz. E a palavra de Deus diz o seguinte: você tem que honrá-los no Senhor.
Não é porque eles são alguma coisa, é porque Deus quer isso de você. Então, filho amado, honre o seu pai e honre a sua mãe, porque é isso que Deus mandou. Olha para mim aqui, filho. Você que é filho, olha para mim. Não desvia o olhar agora, não. Olha para mim. O Senhor te deu um privilégio. Ele deu para você o pai e a mãe que você tem. Ele escolheu a dedo seu pai e sua mãe. Você, mas logo esse aí? É, logo esse. Porque a gente não escolhe pai e mãe. Você não escolhe sobrenome. Se perguntar assim para mim, ô Samuel, você queria ter outro sobrenome? Se você pudesse escolher, eu trocaria na hora. Eu queria um sobrenome assim, sabe? Menos comum. Aí o Senhor falou, você vai chamar Ferreira da Silva. No nome eu já perdi mania de grandeza. Não posso ter mania de grandeza. Né? O Senhor que escolhe a dedo. Ele fala, eu te pus o seu sobrenome. Fala lá em Isaías 45, eu pus o seu sobrenome. Quer dizer, ele escolheu para você esse pai e essa mãe. E você precisa, como filho, honrá-los. Reconhecer o lugar que eles têm. Dizer assim, olha, eu quero dar a você, pai. Eu quero dar a você, mãe, o reconhecimento que você merece. Porque o meu Senhor me ordena. Isso é valor, irmãos. Isso é proteção. Num mundo em que os filhos não estão nem aí para os pais, nós que somos povo de Deus, temos que reverter a situação. Eu creio que o inimigo tem atacado as famílias nos relacionamentos pais e filhos, para que essa honra acabe. Porque se a desonra entra dentro do lar, ela entra dentro da sociedade. E o que eu e você vemos hoje na nossa sociedade é desonra de cabo a rabo. Do começo ao fim. Ninguém respeita mais ninguém. Qual é a autoridade política que você respeita? Me fale, qual? Porque as nossas casas perderam a honra que os filhos têm que dar. Viu, filho? Não é o seu pai que tem que honrar você. Ah, mas ele diz, não é você, filho. Você que tem que honrar o seu pai e reconhecer o lugar, honrar a sua mãe e reconhecer o lugar que Deus os colocou. Isso é proteção. Fazendo isso, você protege a sua família, você protege os seus pais. Cada um cumprindo a sua respectiva função. Pais, eduquem e coloquem limites. Filhos, honrem e obedeçam. Segundo lugar, nós protegemos os filhos e nós protegemos os pais, e agora eu quero falar uma coisa que os dois têm que fazer. Nós protegemos os filhos, nós protegemos os pais, sendo amigos. Precisamos ser amigos. A segunda forma de proteção é a amizade dentro de casa. A segunda forma de proteção é a amizade dentro de casa. Você pode repetir comigo? A segunda forma de proteção é a amizade dentro de casa. Bem, você não escolhe pai, você não escolhe mãe, mas você escolhe amigos. Amigos você escolhe. Então preste atenção aqui, pai, primeiro. Você tem que conquistar o seu filho, mãe. Você tem que conquistar a sua filha como seu amigo, como sua amiga. Você tem que se tornar amigo deles. Na idade que eles estão. Se você tem uma filha de 19 anos, tem que ser amiga dela na idade dela. Se você tem um filho de 7, tem que ser amigo na idade dele, de 11, de 10. Então você tem que escolher o seu filho e falar assim, esse vai ser meu amigo. Essa vai ser minha amiga. E amigos, então, andam juntos e investem tempo. Se conhecem. Amigos confiam uns nos outros. Não é isso que o amigo faz? Agora, como é que um pai e uma mãe vão ser amigos dos seus filhos se eles não têm tempo um para o outro?
Se o pai é tão ocupado, o pai é tão maluco, não, eu tenho que pôr dinheiro, eu tenho que pôr dinheiro. Então preste atenção, você não vai me ouvir falar em dinheiro aqui nessa mensagem. Porque dinheiro não é forma de proteção da família. Às vezes é forma de desgraça. Mas a amizade não. Amigos andam juntos, amigos se perdoam. Mas, pastor, se eu me tornar amigo do meu filho, se eu me tornar amiga da minha filha, talvez ele não me honre. Pare de pensar assim, querido. Ele vai te honrar mais, porque ele vai confiar em você, porque você saiu do seu pedestal que ele mesmo te colocou e desceu no lugar dele e falou assim, eu vou andar com você. Você é capaz de pedir perdão quando você erra? Puxa vida, mas eu nunca investi no meu filho, nunca investi na minha filha, não dei tempo a ele, não fui amiga até hoje, não fui amigo até hoje. Então, meu amado, comece a proteger e comece a mudar hoje. E isso não é hipocrisia, isso é mudança de conduta. A nossa igreja tem no ponto número 6 da sua regra de fé e prática, são só 11 pontos. O número 6 diz assim, uma igreja que não tem medo de mudanças. Então você não pode ter medo de mudar um comportamento errado. Se você não é amigo do seu filho, não é amiga da sua filha, você tem que começar a sê-lo. Você tem que descer até ele e falar assim, filho, é o seguinte, vamos no cinema. Aí fala, tudo bem, então vamos assistir Lua Nova. Não, Lua Nova não. Vamos ver outra coisa. Não é amigo, você tem que ir lá ver o que ele gosta. Aprender a jogar videogame. Você quer ser amigo dele, ele fica lá no videogame. Aí você fala, não, filho, é o seguinte, agora nós vamos jogar xadrez. É bom jogar xadrez. Mas às vezes o cara não vai jogar. Então você tem que andar como ele anda. Eu vi um filme, eu não me lembro do nome desse filme, mas, irmãos, esse filme é bom demais. Não vou lembrar. Vou contar a história. O cara descobriu que estava com câncer. Ele ia morrer. Ele já tinha separado, a mulher já tinha outro, já tinha 2 filhos do outro casamento. Esse pai não ligava para a família, estava nem aí. Quando ele descobriu que ele ia morrer, ele tomou uma decisão. Eu vou fazer de tudo para reconquistar o meu filho. Tudo. E a forma que ele achou para reconstruir foi construir uma casa que ficava na beira de um penhasco. Você sabe qual que é? Um lugar para recomeçar. É exatamente esse filme. Irmãos, esse filme é bom demais. Você tem que assistir esse filme. Um lugar para recomeçar. Eu nem vou contar o resto. E, irmãos, só vou contar essa parte. Pode? Olha, assiste, anota aí. Um lugar para recomeçar. Junta a família, compra pipoca, compra um balde, pipoca de micro-ondas, compra um refrigerante com gelo e fala assim, vamos assistir. Se você quiser pipoca na manteiga, Ioki já tem hoje uma pipoca que vem com um saco de manteiga. Você não precisa nem derreter. Você esquenta tudo e já vê junto. Mas assista, aprenda com valores. Talvez você esteja aqui, o seu filho não está. Você tem mais motivo para se tornar amigo dele. Então, pai, vá atrás do seu filho. Agora, filho, você também precisa ser amigo dos seus pais. Olha para mim agora, filho. Olha para mim. Olha para mim. Você tem que entender que você tem que escolher o seu pai e sua mãe. Não mais agora só para honrar, mas para se aproximar. Para reconhecer o valor. Para falar assim, mãe, deixa eu contar uma coisa para a senhora que aconteceu hoje. Sim, mas ela não está interessada, ela nem vai entender, mas começa a contar. Começa a contar as coisas da escola, cria intimidade com a sua mãe, com o seu pai. Abra o seu coração, porque amigos abrem os corações uns com os outros.
Isso é proteção, porque se houver amizade, há unidade. Não aceite a ideia dele trancar-se no quarto. Filho, não se tranque, saia do quarto. Vá atrás, invista, você tem responsabilidade de proteger a sua casa. Porque se você não proteger, filho querido, o diabo entra lá e destrói a sua casa. Eu vejo aqui alguns filhos que os pais não estão aqui. Se é o seu caso, se você está aqui, seu pai, sua mãe não está aqui, não fique parado, invista, dê um telefonema. Vá atrás, ligue para ele. Ele não conhece a Cristo, não interessa, amigo não precisa conhecer a Cristo. A palavra de Deus diz que nós temos que ter amigo do mundo. Fala assim, olha, você precisa fazer amigos de pessoas que não conhecem a Jesus, inclusive para ganhá-las para Jesus. Então você precisa investir, meu filho, invista no seu pai, na sua mãe. Se você gosta que ele jogue videogame com você, então fala com o pai, agora eu que vou jogar xadrez. Fala com ele. Vamos lá, o senhor gosta de jogar xadrez? Gosto de jogar xadrez. Isso é investimento, isso é semeadura. Deixa eu falar uma coisa para você, semear não é fácil. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo os seus feixes. Semear às vezes dói, é difícil, é complicado. Mas quem semeia vida, quem semeia verdade, colhe vitória. E proteger a família é verdade. É vida. Então, filho, seja amigo do seu pai e da sua mãe. Não considere que eles são ultrapassados. Eles não são ultrapassados. A palavra de Deus tem conselhos fantásticos. Um dos conselhos que eu mais amo é que a palavra de Deus manda a gente honrar os cabelos brancos. Usa a palavra antiga. Honre as cãs. Os cabelos brancos. As pessoas que já viveram muito. Então não considere o seu pai ultrapassado, filho. Seja amigo dele, vá onde ele está, vá atrás da sua mãe. Saia desse cantinho acomodado que o diabo te colocou. Preste atenção, filho. Quando você está acomodado na sua turma, acomodado no seu Facebook, acomodado na sua internet, o diabo te prendeu ali. Isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha de Satanás. Cuidado. Rompa com isso e comece a proteger a sua casa. Vá atrás do seu pai, vá atrás da sua mãe e faça uma proposta. Vamos ser amigos. Você não precisa esperar o seu pai vir. Você pode ir atrás dele. A segunda forma de proteger os filhos e os pais é tornando-se amigos. Construindo um relacionamento de amizade. Amém, amados? Quero concluir. Em primeiro lugar, para você proteger os filhos, para você proteger os pais, você tem que cumprir a sua função. Então lembre-se disso, pai, é você, pai, que coloca limites e que educa. É você, filho, que honra e obedece. Os dois podem se tornar amigos. E a terceira e última verdade que eu quero deixar de proteção, estratégia de proteção da família, protegendo os filhos e os pais, é que os dois lados podem ser irmãos. A terceira e última forma de proteção do relacionamento pais e filhos é tornando-se irmãos. Você, pai, você, filho, você precisa se tornar irmão. Irmão é trazer para a palavra de Deus, é Bíblia. Porque se vocês conhecem a Cristo, e agora eu falo para as famílias cujos pais e filhos temem a Deus. Se vocês temem a Deus, ambos temem a Deus, tanto os pais quanto os filhos, vocês podem fazer do seu relacionamento um relacionamento de irmãos. Porque Jesus disse que em Cristo Jesus não há marido, não há mulher, não há pai, não há filho. Todos são irmãos. O que ele quer dizer com isso? Que eu tenho que desprezar a honra? Que eu tenho que desprezar a educação? Não. Que eu tenho que adorar junto. Eu tenho que adorar junto. Ser irmão é desenvolver a vida cristã juntos. Crescer juntos. A primeira igreja de uma família que teme a Deus é a sua casa. Não é isso aqui, é a sua casa.
Sua casa tem que ser uma igreja. A primeira grande mensagem que Jesus pregou não foi o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. A primeira grande mensagem que Jesus pregou foi para uma mulher só, a mulher samaritana. Está lá em João capítulo 4. Ele pregou essa mensagem antes mesmo de pregar o Sermão do Monte. E essa mulher ouviu de Jesus um dos maiores ensinamentos que em muitos lugares é rejeitado até hoje. A mulher chegou para Jesus e perguntou assim: Mestre, onde é que devemos adorar? Em Jerusalém ou em Samaria? E sabe o que Jesus respondeu? Ele falou assim: mulher querida, é o seguinte, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão em Jerusalém, não adorarão em Samaria, porque eles adorarão em espírito e em verdade. Isto quer dizer, mulher, onde eles estiverem, ali tem um templo. O templo não é pedra. O templo não é igreja. O templo é onde eles estão. Sabe onde é que Jesus aprendeu isso? Eu não tenho dúvidas. Foi com Maria, foi com José. Ele aprendeu com o pai e mãe, que fizeram da casa deles um relacionamento de irmãos. Pessoas que juntas buscavam a Deus, que oravam, que liam a Bíblia. E eu não tenho dúvidas que o diabo se levantou contra essa prática e nós, famílias cristãs, paramos de ler a Bíblia e orar e cantar juntos. Então eu quero desafiar você agora, filho e pai, comece a ser irmão um do outro. Lá na sua casa, seja um local de culto, de adoração, cantem juntos. Ah, mas eu não sei cantar. Aprende. Aprende. O Daniel cantou essa música maravilhosa aqui, sobre a presença do Senhor. Quantas outras tem? Grava um CD, compra um CD, canta em cima do CD. A Andréia postou lá no Facebook a experiência do Beto, da Andréia, da Gabi e da Letícia. Fortalecidos pelo estudo de domingo passado, resolveram fazer o culto e cantaram na casa deles. E louvaram, e leram a Bíblia, e oraram. E aí, quando a Andréia foi pôr a Gabi na cama, né, André? A Gabi virou e falou assim: mãe, hoje foi o melhor dia da minha vida. Olha que bonito. O melhor dia da minha vida. Não porque foi no cinema, no Gurilão, porque outro dia ela foi no Gurilão. Mas porque louvou a Deus com a família. Com a família. Irmãos louvam a Deus juntos. Como é que nós, família, paramos de louvar? Não existe nada mais puro, precioso do que a adoração familiar. Então nós precisamos ser irmãos. Chame o seu filho, fala: filho, vamos ler a Bíblia. Filho, chame sua mãe. Chame o seu pai, fala assim: pai, vamos ler a Bíblia um pouquinho. Vamos orar pela Denise, o Senhor tem que fechar lá aquela fístula lá na barriga dela. Vamos continuar orando pelo Pedrinho. Vamos orar pela dona Benedita, que está internada. Se você fizer da sua casa um local onde irmãos louvam e adoram, ali o Senhor está presente e o diabo não entra. Porque o diabo não entra onde Deus está dominando. Ele não tem espaço. Ele não tem espaço e a sua família estará protegida. Quer proteger a sua família? Faça da sua casa um local de irmãos. E aí não interessa a idade. O Mateus, meu filho, aceitou a Jesus, é meu irmão na fé. É meu filho, mas é meu irmão na fé. Diante do Senhor Jesus, nós somos exatamente iguais. Esse é o relacionamento que vocês têm que construir. Queridos, nós temos que proteger, porque os ataques estão aumentando. E deixa eu te falar, eles vão piorar. Eles vão piorar. O diabo está louco para destruir as famílias. Louco para destruir os relacionamentos. E nós só vamos vencê-los se nós nos vestirmos para protegê-los. Você tem que fazer da sua casa um local de culto. Eu tenho que fazer.
E não importa se eu sou o pai, não importa se você é filho, se você entendeu a verdade, você tem que proteger a sua casa. Eu não tenho medo que o diabo ataque. Na realidade, todo ataque do diabo pressupõe um levantar de defesas. O meu problema é quando o diabo ataca e não tem ninguém na brecha. Não tem ninguém defendendo. Nós estamos sendo auxiliares. Nós estamos sendo força auxiliar do diabo. Cuidado, porque muitos de nós aqui podemos estar trabalhando ao lado do diabo para destruir a família. Talvez a sua família esteja perdendo o vínculo. Talvez a sua família esteja perdendo o relacionamento. Já não há mais amizade, não há mais honra, não há mais educação e muito menos há culto. O diabo tem vencido. Até hoje ele tem vencido, mas ele perde a partir de hoje. Vai depender do que você tomar de postura em relação aos seus filhos, em relação aos seus pais, e dizer para ele e para todo demônio que quiser ouvir: na minha casa reina o Senhor, na minha casa reina o amor, aqui nós seremos amigos, nós vamos construir família de verdade. Sabe, irmãos, não existe uma condenação para quem erra. Eu disse outro dia isso aqui na escola dominical. Não é um erro, não é um pecado que nos condena. É a permanência nele. O que nos condena é quando nós não deixamos o pecado. Isso que traz condenação. Se você está errando por omissão, se você se omite como pai, se você se omite como filho, não seja sábio de continuar agindo assim. Mude isso hoje. Chame a si mesmo. Encha-se de coragem e diga: a partir de hoje eu vou mudar. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Você nem tem que fazer o que a mãe de Brooke Ellison teve que fazer. Talvez você nem tenha que mudar o seu tempo, tanto quanto ela mudou. O que você precisa é dar prioridade. Foi o que aconteceu naquela família. Uma circunstância que poderia desagregar a família se tornou a prioridade deles. Hoje eles são conhecidos no mundo e você ouviu falar deles. Mude a estrutura da sua casa. Mude a estrutura da sua casa. Não saia daqui sem confrontar o seu coração e dizer assim para você: eu não estou sendo um bom pai, eu não estou sendo uma boa mãe, eu não estou sendo um bom filho, eu não estou sendo uma boa filha, e eu vou mudar isso a partir de hoje. E o Senhor te fortalecerá, o Senhor te sustentará, e o diabo não encontrará brechas na sua casa, porque a sua casa reina o Senhor. Amém? Nós vamos orar pelas famílias agora. Nós vamos ter que fazer uma mexida para que as famílias se unam. Talvez a sua família não esteja aqui, você esteja sozinho. Não tem problema, alguém vai te adotar aí. Mas as famílias que estiverem aqui vão se unir agora. Então vamos ficar em pé. E você que está aqui, pai, mãe, filho, pode chamar o seu filho. Chama sua mãe para perto de você. Pode andar, pode sair do seu lugar, pode empurrar a cadeira. Não tem problema não. Junte aí quem é da mesma família. Abrace aí você que é da mesma família. Se tiver o marido e a mulher, já basta. Marido e mulher não precisa juntar com outro marido e mulher, não. É só quem está sozinha que tem que ser abraçado. Marido e mulher já é uma família à parte. Se tiver um pai e um filho, uma mãe e uma filha, também já é uma família à parte. Beleza? Isso, Cleusa já adotou ali o Adriel, Adriel já adotou a Cleusa. Só não pode ter ninguém que é sozinho aí, solitário, joia. Nós vamos agora
nos proteger, nos abençoar. Levantar portões, trancas, muros em volta